E a verdade, queridos, que eu amo ver todos vocês aqui, mas tem uma pessoa que eu amo ver neste lugar, que é a minha esposa. Assim como eu amo ver a minha mãe, a minha cunhada, meu irmão, meu tio. Claro que eu amo todos vocês, mas o Senhor me presenteou com a minha família do meu lado no ministério. E eu sou muito grato a Deus por isso. Que essa gratidão também envolva o seu coração, que todas as vezes você lute mais pela sua família. Cada vez você lute mais por ela estar aqui na casa do Senhor, firmado na presença de Deus. Nós não desistimos nem dos que estão lá fora, querido. Quem dirá da nossa família? É aí que nós não desistimos mesmo. É aí que nós nos aprofundamos em oração, na busca mesmo. E pode ter certeza que a palavra do Senhor se cumpre. Ele diz: crê no Senhor e será salvo tu e a tua casa. Creia no Senhor, a sua família vai ser alcançada. Creia mesmo e viva a altura da palavra de Deus, amém? Hoje eu gostaria de falar com a igreja a respeito de uma vida com propósito diante de Deus. Eu vou pedir que todos os irmãos prestem bastante atenção na palavra, principalmente a liderança da igreja. Mas nós temos que ter esse propósito, e não que os outros não tenham que ter, entenda isso. Mas nós escolhemos e decidimos essa caminhada. Então ainda mais nós temos que nos aprofundar nesse propósito com Deus diariamente, amém? Se você achou aí, dá um amém para mim. Se você não achou, levanta a mão e diga: me ajuda aí, que algum irmão vai e te ajuda, em nome de Jesus. Quem não achou, também tem aqui no telão, você pode acompanhar. Pode ficar sentado mesmo, que vai ser uma bênção. Porque é como eu gosto de dizer, a maior reverência que você pode dar não é a forma que você está de acordo, sentado, deitado, em pé. A maior reverência que você pode dar à palavra do Senhor é a sua atenção. Amém? E mais uma vez, já ia esquecendo, mas graças a Deus, eu estou muito feliz também que sexta-feira nós começamos o nosso ponto de pregação, ali no Jardim Camila. Foi bênção, pastor? Graças a Deus. Toda sexta-feira, irmãos, às 19h30 nós estaremos reunidos naquele lugar, e almas vão se achegar cada vez mais para o Senhor ali. Eu agradeço ao irmão Diego, a irmã Jaque, eu coloquei lá no grupo, eu não vou lembrar todos os nomes, a minha mãe, a tia Lia, a Dani, que se dispuseram e foram lá servir ao Senhor com a gente. Em nome de Jesus, Deus vai fazer grandes coisas naquele lugar, amém? A palavra do Senhor diz assim, em Isaías 55, versículo 10 em diante: assim como a chuva e a neve descem dos céus, e não voltam para eles sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Amém? Eu gostaria de falar com os irmãos a respeito de uma vida com propósito diante de Deus. Propósito, como nós vemos no dicionário, o seu significado é intenção de fazer algo, projeto, desígnio, aquilo que se busca alcançar, objetivo, finalidade, intuito, objeto que se tem em vista, meta e mira, amém? Um autor de uma obra muito conhecida, Alice no País das Maravilhas, Lewis Carroll, ele diz assim: se não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. E isso conota o quê? Uma pessoa que não sabe para onde ir, ou melhor dizendo, uma pessoa que não tem propósito. Então tudo que vir, ela fará, tudo que se achegar, ela colherá, todas as formas serão bem aceitas, porque ela não tem um direcionamento ou um posicionamento, amém? Deus abençoe em nome de Jesus, fica à vontade, querido. Mas quando nós começamos a falar um pouquinho a respeito de propósito, eu acredito que todos aqui, em algum momento da vida, já ouviram a célebre frase ou a célebre pergunta dizendo: o que você quer ser quando crescer? De algum professor, dos pais, dos amigos, ou simplesmente numa pesquisa aleatória que se faz e tem lá: o que você quer ser quando crescer? É absolutamente impossível não sermos questionados assim, não é verdade?
Alguns têm facilidade e prontamente falam: eu quero ser isso quando crescer. A minha filha é engraçado porque ela tem 6 anos, e quando ela era menorzinha eu trabalhava no SAMU, e ela falava prontamente: eu quero ser médica quando crescer. Mas eu também quero ser cabeleireira, eu quero fazer a unha, eu quero mexer com cachorro. E ela ia colocando um monte de situação, ou seja, ela está totalmente indecisa porque é uma criança. Mas por vezes nós olhamos até adultos e perguntamos: o que você quer ser? O que você quer fazer? E a verdade é que nem sempre temos uma resposta sólida. Nem sempre temos algo na ponta da língua para dizer: eu serei um médico, eu serei um empresário, eu serei um advogado, eu serei um pedreiro, eu serei qualquer que seja a situação. Não temos muitas vezes um propósito. E propósito, querido, nada mais é do que aquilo que faz a sua vida valer a pena. Aquilo que dita as regras, aquilo que dita o seu ânimo, aquilo que dita a sua força de vontade. Propósito é o grande porquê que permeia e o que faz você chegar aonde você planejou de chegar. Você se planejou, você traçou uma régua e falou assim: o meu objetivo é aquilo, o meu propósito é aquilo. E todos os dias ao acordar, todos nós nos deparamos com dúvidas, com medos, com fraquezas, mas o propósito continua intacto lá, e nós falamos assim: embora tudo isso esteja acontecendo, eu chegarei lá, eu alcançarei o meu objetivo, não é assim? Mas olhando para a palavra de Deus, ela nos fala uma situação muito importante, e ela fala que nós devemos nos examinar a nós mesmos, amém? E essa análise hoje eu queria que você fizesse a partir de 3 perguntas: aonde eu estou ou o que eu sou? Aonde eu poderia estar ou o que eu poderia ser? Aonde eu vou chegar ou o que eu vou ser? Talvez toda análise que você está passando aí na sua cabeça agora esteja sendo pintada a respeito da sua vida pessoal, trabalho, família. Talvez esteja passando a respeito da sua saúde. Seja qual for essa área que talvez passou aí em você, eu gostaria que você fizesse essa análise não com isso hoje, embora isso seja muito importante, embora isso seja muito abençoador para a sua vida quando você consegue traçar planos e definir objetivos reais. Mas eu gostaria de trazer a sua atenção para que você respondesse isso no âmbito espiritual. Você como um servo, como filho e discípulo de Jesus. Aonde você está? Aonde você poderia estar e aonde você gostaria de chegar? Essa pergunta tem que estar dentro de nós. Porque olhando para o texto principal, ele nos diz assim: assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para ele sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Você vê que está tendo uma comparação a respeito da palavra de Deus com o efeito que a chuva tem ao descer sobre a terra, que é regar, nutrir e fazer com que ela tenha força, a terra novamente de florescer, mas logo depois essa chuva volta e faz todo o processo. Assim também é a palavra de Deus, ela foi derramada com um propósito, e esse propósito foi atingido. Olhe para a palavra em ação. Olha o que o próprio profeta Isaías um pouco antes havia dito a respeito da palavra de Deus. Ele fala assim, por isso o Senhor mesmo, Isaías 7,14, lhes dará um sinal: a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho e o chamará Emanuel. A palavra do Senhor vem ao profeta Isaías trazendo consigo algo maravilhoso para a igreja do Senhor, algo profundo, e vem de um sinal a respeito que o rei Acaz, ele não estava vivendo de acordo, ou não estava conquistando a respeito do que ele deveria fazer. E o Senhor fala para o profeta: fala para ele me pedir um sinal. E o rei Acaz, ele fala assim, de forma de menosprezo, deboche, ele fala assim, eu não vou tentar o Senhor, quem sou eu para pedir uma prova do Senhor? Sendo que o próprio Deus estava lhe ordenando. Então Deus fala assim, mesmo que ele não peça, eu darei um sinal: a virgem conceberá e dará à luz
e chamarão este menino de Emanuel. Passa-se muito tempo, cerca de 700 anos antes da profecia ser cumprida, e de repente o anjo aparece para Maria e para José, e anuncia novamente aquilo que havia sido proferido pelo profeta Isaías, aquilo que tinha sido direcionado como palavra de Deus. E lá em Mateus, capítulo 1, versículo 18 ao 25, fala assim, foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-lo à desonra, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado, e recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho, e ele lhe pôs o nome de Jesus. Só saindo um pouquinho da mensagem, eu não quero me aprofundar a respeito da unicidade, mas eu sei que às vezes fica aí uma incógnita ou uma dúvida a respeito do nome, porque o profeta Isaías dá a ordem, dá a palavra de Deus, falando que a virgem daria a luz e o nome do menino seria Emanuel. Logo depois, no capítulo de Mateus, se fala, ao discorrer dessa história, e ele fala a respeito do nome de Jesus e o nome de Emanuel, e talvez fique a pergunta: qual então é o nome desse menino? E a verdade é que os dois nomes, eles soam a mesma coisa, não no som vocábulo, mas no sentido e na representação. Emanuel, Deus conosco, ou seja, Jesus Cristo é o Deus encarnado. O nome profético Emanuel falaria a respeito daquilo que o Senhor nosso Deus faria. Desceria dos céus, habitaria conosco, morreria numa cruz e nos salvaria. Porque não o achou nenhum justo sequer. Então ele mesmo se despiu de toda a glória e esplendor. É o que a palavra de Deus nos fala. Então quando nós olhamos para o nome Emanuel, ele expressa a natureza, ou seja, a personalidade. Ele expressa aquilo que aquele menino era, ou seja, Deus encarnado. E Jesus, o nome Jesus, expressa a sua missão e o seu nome pessoal. O que Jesus expressa? Que ele veio para salvar o povo dos seus pecados. Mas como é que poderia ele salvar o povo dos seus pecados se ele não fosse Deus? Lá em Cafarnaum, um dia ele olhou para o paralítico e ele falou: vá, os seus pecados são perdoados. Alguns incrédulos começaram a falar: como é que ele pode perdoar pecados, sendo que somente Deus pode perdoar pecados? Então ele olha para a incredulidade do povo e ele fala assim: seria mais fácil para vocês então eu dizer: levanta-te e anda. Sabe por quê, querido? Tem pessoas que vivem lá fora com essa incógnita, mas em o nome de Jesus a revelação vai chegar. Se for necessário, paralíticos vão andar, pessoas terão vista, mas uma coisa vai acontecer: o nome de Jesus Cristo vai ser estampado como o único Deus, porque Ele o é. Por isso que Ele fez tudo isso, e Ele salvou o povo dos seus pecados. Mas voltando para a palavra, é tão maravilhosa a palavra de Deus, porque ela se completa num todo. E o profeta Isaías, ao falar a respeito dessa palavra e falar que ela tem um propósito e ela não volta vazia, João um dia olhou e falou também dessa palavra. E ele olhou lá em João 1 e ele fala assim: no princípio era o verbo, ou seja, no princípio era a palavra. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. João, ele conseguiu olhar a divindade daquele homem que estava presente, porque sendo ele homem, não deixava de ser Deus. Nele, segundo a palavra de Deus diz, habitava corporalmente toda a plenitude do Espírito.
todo poderio, toda autoridade, toda força. Mas olha o que João segue dizendo no capítulo 1, versículo 1 ao 5. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele quem? A palavra. Nada do que foi feito se fez. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Olhamos para Jesus, que é a palavra encarnada, amém? Essa palavra ela foi lançada com um único intuito. Embora existam vários benefícios, se assim podemos dizer, várias coisas que nos agregam ao recebermos esse nome, ao vivermos debaixo da palavra de Deus, mas ele tinha um intuito único a princípio, que era salvar o povo dos seus pecados. Por isso que eu falo que a palavra de Deus é tão poderosa, porque sendo ela perfeita, ela não voltou vazia. Tanto que ele veio para os seus não o receberam. Pelo contrário, gritaram: crucificam, solte Barrabás. Mas aí abriu uma janela para a igreja do Senhor, e ele fala assim: ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos aqueles, a igreja, que receberam e creram no seu nome, a estes foi dado o direito de serem feitos filhos de Deus. Fomos adotados por ele, porque sem a adoção de Jesus não poderíamos ser salvos, não poderíamos desfrutar de todo o esplendor que ele nos dá. E ao olhar para esse propósito, como o nome de Jesus mesmo já se auto-explica, porque Jesus no hebraico é Yeshua, e quando você vai pegando as derivações, ele chega em Yahvé, e quando você vê a sua representação, é o Deus que salva. Ele desceu dos céus com um intuito: salvar a mim e salvar você. E essa palavra em nome de Jesus não voltará vazia. Pelo contrário, salvará a mim, salvará você, e salvará a todos quanto essa palavra alcançar. Mas como eu disse, embora esse fosse o pilar desta palavra encarnada, que era trazer salvação, que era trazer tudo aquilo que eu e você precisávamos para um dia morar com ele na eternidade, ele veio trazendo algumas outras especiarias específicas, porque a palavra do Senhor, sempre que é lançada, ela vem com um propósito. A palavra se materializou com o propósito de salvar. Mas logo depois, se você olhar, o Senhor Jesus, por vezes, ele se apresentava dizendo um início de frase muito conhecido: eu sou. E logo depois ele discorria: o pão da vida, a fonte de água viva. Eu sou, eu sou, eu sou. Mas note que, na sua grande maioria, todas as vezes que ele falava aquilo que ele era, ele falava o propósito daquilo que ele, porque ele era aquilo. Olha, quando olhamos para João 6,35, ele fala: eu sou o pão da vida. Mas será que Jesus falava isso de uma forma vazia e simplória? Pelo contrário, não, ele fala assim, então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Olha o propósito. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Qual é o propósito de Jesus ser o pão da vida? É para que todos aqueles que se achegarem nele e comer deste pão verdadeiramente, se alimentar, será nutrido, consolidado e terá condições de chegar até o último dia totalmente abastecido por ele. Porque ele não vem de forma vazia. Ele poderia simplesmente nos dar a informação e falar: eu sou o pão da vida. Mas qual o intuito disso? Eu sou o pão da vida para que todo aquele que vir a mim não tenha mais fome. Está faminto hoje? Está precisando de alimento? Jesus é o pão vivo que desceu dos céus. Mas ele ainda segue dizendo, e ele fala outra coisa. E ele fala: eu sou a luz do mundo, João 8, versículo 12.
Falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Por quê? Qual o propósito disso? Para que quem me segue nunca ande em trevas, mas terá a luz da vida. Talvez você chegou aqui hoje em completa escuridão. Talvez você chegou aqui hoje tomado por trevas, sem conseguir dar um passo sequer, porque você já tentou andar no escuro, querido. Mesmo que seja dentro do seu quarto, o lugar que você mais conhece, provavelmente você vai andar assim, porque a escuridão ela embaça todos os nossos sentidos. Mas uma coisa você precisa saber: a palavra do Senhor foi lançada, e ela não volta vazia. Se você chegou aqui em trevas e em escuridão, olha para Jesus, porque Ele é a luz que pode iluminar a sua vida. Ele é a luz que pode clarear tudo, e nunca mais você andará em trevas, olhando para Ele. Por quê? Porque João mesmo disse: Ele era a luz dos homens, as trevas não podiam conter Ele, mas pelo contrário, era dissipada por Ele, era vencida por Ele. Sendo assim, qual é a sua escuridão hoje? Qual é as trevas que tem te cercado? Qual é a profundidade do abismo que você está? Qual é a altura do seu problema? Qual é a dimensão dele? O apóstolo Paulo nos fala, assim como o salmista: se eu descer ao mais fundo abismo, se eu subir a mais alta montanha, se eu ir de um lado a outro, ali o amor de Deus está. Se você chegou aonde quer que você esteja, rodeado de trevas, hoje é o dia de brilhar a luz de Jesus na sua vida, e você não andará mais sozinho, não andará mais em escuridão. É isso que a palavra dele nos garante. Ele falou certa vez também, ele disse: eu sou a porta. Qual o intuito de Jesus falar isso? Qual o propósito dessa palavra, ou dessa revelação, ou apresentação, como você preferir? E ele nos responde: eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá, e encontrará verdes pastagens. O mundo inteiro anda sem rumo, sem direção. Com todas as pessoas que você entrar em uma conversa, e você perguntar o que é que ela tem achado dos últimos dias, do comportamento das pessoas, você vai ver que provavelmente a resposta se define como: todo mundo está sem limite, todo mundo está sem direção, todo mundo não tem mais um objetivo, todo mundo não consegue encontrar uma salvação para os problemas que estão vivendo. Mas Jesus, ele se posicionou e ele falou assim: ó, eu sou a porta, aquele que entrar por mim será salvo. O propósito de Jesus se estabelecer como porta, querido, não é para que você o veja e trilhe uma vida pautada nos seus desejos e nas suas concupiscências. Não, não, não. O propósito dele se posicionar como porta é para que você entre por ele, seja salvo e encontre verdes pastagens para a sua vida. Mas ele segue dizendo, ele não para por aí. Eu sou o bom pastor. João 10, versículo 11. Mas por que ele se apresentaria como pastor? E ele fala: o propósito de eu ser um bom pastor é porque o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Eu não sei você, mas um dia eu estava largado, envolto de todo o lamaçal do pecado, envolto de todas as trevas, e essas trevas estavam quase me matando. Mas então um dia eu ouvi falar que Jesus Cristo morreu por mim, e Ele levou em seus ombros toda a minha iniquidade. Tudo aquilo que me tirava a paz foi colocado nele. Todas as minhas enfermidades foi exposta no corpo de Jesus, e por causa disso eu fui sarado. Eu não sei se isso tem valor para você, mas Jesus Cristo morreu especialmente por você. Toma isso para você, querido. Me permita a te levar a ser um pouco egoísta nesse pensamento agora. Mas é lindo olhar e falar: Jaque, Jesus morreu por você. Mas de nada vai ter valor se eu não tiver o reconhecimento que esse propósito dele descer dos céus e morrer por todo o povo não foi exclusivamente para me salvar, que foi exclusivamente para me alcançar.
É maravilhoso eu olhar para qualquer irmão que esteja aqui e eu falar assim, ó, Jesus alcançou eles, mas antes de alcançar vocês, Jesus Cristo precisa me alcançar. Antes dele salvar o Wallace, o Tiago, o Alexandre, o Dieguinho, ele precisou me salvar. Porque a salvação, embora seja supostamente coletiva, Jesus Cristo diz que é tomada à força e é individual. Precisamos um do outro para continuar nessa jornada? Amém. Precisamos estar reunidos como igreja? Amém. Mas precisamos ter esse pensamento: Ele morreu foi por mim, do qual pecador eu era o pior, e Ele me alcançou, virou o pastor da minha vida, e nunca me deixou sozinho. Logo depois ele segue dizendo, ele fala, eu sou a ressurreição e a vida. João 11, 25. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Você vê que a palavra de Deus, todas as vezes que é lançada, ela tem um propósito. Nós podemos falar igual o apóstolo Paulo, para mim o morrer é lucro, e o viver é Cristo. Tenha isso vivo dentro de você, querido. Aquele que crê em Jesus, ainda que esse corpo mortal feche os olhos para essa terra, porque como a palavra de Deus diz, há tempo para todas as coisas, e para todas as coisas há um propósito debaixo dos céus. O que fecha os olhos aqui é apenas esse corpo, mas o nosso espírito, ele transcende e vai para a glória, morar a eternidade com o nosso Deus. Então ainda que nós morramos, ainda que esse corpo seja falido e o aluguel desse corpo vença, uma certeza nós temos: Ele é a ressurreição e a vida, e nós o veremos como Ele é. Ele segue passando e ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas com qual propósito disso? Ele queria deixar claro para as pessoas que a única forma de se achegar a Deus tinha um nome, e esse nome, e esse caminho, e essa verdade era Jesus Cristo. Por isso que ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Porque ali estava presente o Deus verdadeiro, o que nos resgatou com seu próprio sangue, nos lavou de todo pecado, de toda iniquidade, e nos deu o direito de vivermos à altura da sua palavra. Mas logo depois, um pouquinho para frente, em João 15, versículo 1, ele fala algo. E ele fala, eu sou a videira, e o meu pai é o agricultor, ponto. E aí talvez parece que esse propósito fica um pouco em oculto, não é? Qual é o sentido de Jesus falar que Ele é a videira? Mas quando você continua lendo a palavra do Senhor, no versículo 5 ele fala um pouquinho. E ele fala, eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Na sua grande maioria das espécies, se assim podemos dizer, ou do tipo de árvores que produzem frutos, normalmente eu mesmo só conheço a jabuticaba, que dá fruto em toda a sua extensão, desde o tronco até os galhos, mas não conheço outra. Se alguém conhecer pode me falar depois. Mas na sua grande maioria, todo o fruto é gerado no quê? Nos ramos. Mas os ramos, por si só, não subsistem às estações do ano. Os ramos por si só, se cortados, só servem para alguma coisa, ser lançado fora. Mas ligados ao tronco, ligados à videira, ligados à árvore, eles têm um objetivo único também, que é dar frutos, frutificar. E uma coisa eu e você precisamos entender do propósito de Jesus falar que Ele era, e que Ele é a videira, e que nós somos os ramos. É porque foi dado a mim e a você a incumbência e a responsabilidade de frutificarmos, de produzirmos frutos, não por causa daquilo que nós mesmos podemos fazer, não por causa das nossas forças e das nossas qualidades, pelo contrário, é por causa daquela videira que estamos ligados,
E essa videira é Jesus Cristo. Ao estar ligado nele, consequentemente, eu devo produzir, eu devo gerar, e eu devo frutificar. Claro que a palavra de Deus fala que mesmo essa terra boa que vai produzir, ela também tem uma diferença. A uns vai dar 30, a outros 60 e a outros 100. Isso na terra boa falando. E com isso eu não quero gerar aqui nenhum tipo de competição. Que tanto você tem produzido? Não, não, não. O cerne dessa mensagem é que tanto eu tenho produzido, que tanto eu tenho feito, que tanto eu tenho avançado. Olha o que a palavra de Deus fala a respeito disso. 2 Coríntios 5, versículo 17 ao 20. Portanto, se alguém está em Cristo, na videira, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, aleluia, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Olha novamente o propósito da palavra encarnada. Cristo desceu dos céus com o intuito, reconciliar o mundo consigo mesmo. Mas por que é que ele reconciliaria o mundo consigo mesmo? Para que eu e você recebêssemos dele o ministério da reconciliação. Ou seja, assim como ele me reconciliou, assim também eu faço com que outras pessoas se reconciliem com ele, se aproximem dele. Não, irmão, agora você ficou doido. Não, é o que a palavra de Deus fala. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconciliem-se com Jesus. Você vê que o propósito da palavra, ele é muito claro, ele é muito direto, mas ele nos traz um grande peso. Qual tem sido o seu propósito de vida cristã? Como você tem vivido diante de Deus? Sendo que a palavra dele não volta vazia, e ele fez todo um caminho, e que caminho magnífico é esse da salvação? Sendo Deus, não achou que o ser Deus era algo que devia se apegar. Aí ele se esvaziou, se humilhou e se fez em forma de servo. Aí a palavra de Deus, ele fala assim, ó, o ladrão vem pela janela, mas o bom pastor, ele vem pela porta. O ladrão é Satanás, que foi lançado ao mundo. Jesus Cristo é o Deus que salva, porque ele não foi lançado ao mundo, mas ele entrou pela porta. A única forma de entrar por este mundo é o nascimento por uma mulher, querido. Ele podia, e ele tinha todo o poder para falar assim, ó, simplesmente vou aparecer. Você já viu Aladim? Quem assistiu Aladim? E Aladim, ele quer conquistar a princesa Yasmin, Yasmin, né, o nome dela. Então ele esfrega a lâmpada, e ele fala assim, ó, ela é uma princesa lá do sultão, lá toda pimposa. Eu só sou um ladrão. Aí o gênio fala, então eu vou criar um país para você, a qual você vai ser rei. O final todo mundo sabe. Tudo é desfeito e fica tudo vazio. Ele volta a ser aquilo que ele era, porque tentou entrar e fazer as coisas da forma errada. Satanás fez a mesma coisa. Ele entrou e ele começou a falar no seu ouvido muitas vezes assim, ó, sou eu quem governo, sou eu que tenho poder, sou eu que isso, sou eu que aquilo. Mas aquele que teve poder para fazer o caminho certo se chama Jesus. Ele que desceu dos céus, ele que veio à terra, ele que morreu numa cruz, ele que ressuscitou ao terceiro dia, e ele que te dá forças para vencer. Então para de dar ouvido, querido, para o que o diabo tem falado na sua cabeça, para o que ele tem apontado no seu coração. Olha para Jesus, ele é poderoso para te fazer vencer, ele é poderoso para te fazer avançar. Qual é o seu propósito de vida cristã? Como é que você tem vivido diante de Deus? Primeira coisa, muitos buscam a Deus por aquilo que Ele pode dar, e a grande maioria das pessoas são assim. Mas sabe qual é o resultado?
recebe a cura, o emprego, a casa, o carro, ou quer que seja a situação. E muitas vezes, nem um até logo Deus eles falam. Existe uma outra classe, que são aquelas que se achegam a Deus, precisando de algo, mas no decorrer dessa busca contínua, até ser abençoado, começa a conhecer a Deus, não mais de ouvir falar, mas agora de com Ele andar. E aí no intermédio disso, eles começam a se posicionar em Cristo, e começam a tentar a viver os verdadeiros propósitos que Ele deu para cada coração. Agora existe logo depois disso, depois de todo esse processo, passa a surgir então a terceira classe de pessoas, que são aquelas que buscam a Deus por simplesmente querer ter Deus, não se importando com o dia, não se importando com a estação do ano, não se importando se é manhã, tarde ou noite. Simplesmente o que eu quero é viver com o meu Deus habitando dentro do meu coração todos os dias, todas as horas, em qualquer lugar. E essa classe de pessoas são as que normalmente avançam de forma surpreendente em todas as áreas da vida. Pessoas que não têm uma vida com propósito no mundo espiritual, infelizmente, estão fadadas a qualquer hora serem dominadas pelo inferno. E se você achar muito pesado a palavra inferno, eu posso transformar para você. Pessoas que não têm um propósito no mundo espiritual estão fadadas a serem tragadas pelo mundo. É que falando assim parece que fica um pouco mais confortável, mas aqueles que são tragados pelo mundo, o fim vai ser a perdição. E queimar num charco de fervor, enxofre. Obrigado, esqueci a palavra. Porque é o que a palavra de Deus fala. Mas isso acontece por quê? Porque não se posicionam e não traçam um objetivo ou um propósito para a sua vida diante de Deus. Infelizmente, essa informação de propósito diante de Deus, por vezes é bagunçada na nossa cabeça. E as pessoas começam a viver de uma forma assim: se eu for me dedicar para Deus, se eu for viver para Deus, eu terei que abrir mão de conquistar a minha casa, eu terei que abrir mão de conquistar a minha família, eu terei que abrir mão de uma promoção no emprego, ou qualquer que seja a área. Mas a verdade é que isso é uma mentira que Satanás planta na cabeça das pessoas. Nada tem de errado em você buscar uma promoção, uma casa, um carro. Isso tudo é legítimo, e Deus prometeu que você teria. E Ele prometeu que te prosperaria, é palavra de Deus. O erro está quando pegamos tudo isso e tornamos essas situações como propósito principal das nossas vidas. Alguns pegam o emprego e dão toda a sua força, todo o seu peso, todo o seu vigor para ser promovido, para fazer com que a empresa comece a andar bem. Ou alguns pegam e falam assim: ó, irmão, eu estou trabalhando demais porque eu quero comprar a minha casa. Amém? Pode trabalhar, querido, contanto que Deus continue sendo o primeiro, e que nada tire Ele desse grau superior na sua vida. Porque quando fazemos isso, infelizmente, aquilo que era legítimo e que era para mim e para você desfrutar, começamos simplesmente a não deixar mais como legítimos, porque eles começaram a roubar o lugar que era devido para Deus. E assim nós acabamos não avançando, porque o primeiro nas nossas vidas tem que ser Deus. Se eu pensar, melhor dizendo, se eu perguntar aqui, qual que é o seu propósito para a sua vida profissional? Provavelmente você vai ter um. Qual é o seu propósito para a família? Os que são casados talvez vão falar assim: eu quero ter filhos. E é um propósito. Os que têm filhos talvez vão falar assim: ó, eu quero o segundo filho. Os que têm o segundo talvez já vai indo para o quinto, em nome de Jesus.
Mas os que já têm filho, às vezes o propósito é o quê? Eu queria uma casa própria. Os que estão doentes, eu quero ser curado. É um propósito. Mas qual é o seu propósito com Deus? Sua vida cristã. Será que se nós perguntássemos, seria facilmente respondido? Nós estávamos ontem lá no Bispo Antenor, e o pastor Fred ministrou, e eu achei que foi uma ministração muito importante para os homens. Eu não vou falar o que era aqui, porque se alguém quiser depois pode até me perguntar, eu até discorro um pouquinho. Mas ele falou que ele começou na igreja, e ele tinha lá o seu pastor. Eu não vou falar as palavras certas, porque eles têm a forma lá, e eu não conheço o segmento certinho que eles falam. Então eu vou colocar como pastor. E ele ia, se dedicava, lutava, e ele olhava para o pastor dele e falava assim: ó, pastor, eu não vejo a hora de Jesus confiar uma igreja nas minhas mãos. Ele falava, e eu falava abertamente para o meu pastor, porque eu não tinha segredo com ele, e nunca sairia de forma errada, queria sair abençoado por ele, falando assim: ó, nós vamos abrir uma igreja, você vai ser o pastor lá. Ele falou, e vivi minha vida me dedicando, enquanto eu estava com ele. Aí ele falou, agora faz 1 ano mais ou menos, não é? O Senhor Jesus confiou uma igreja para mim, e o pastor abriu uma igreja e me posicionou como pastor lá. Sabe por que isso, querido? Porque ele tinha um propósito diante de Deus, do que ele queria chegar a ser, do que ele queria chegar a fazer. Mas voltando um pouquinho, qual é o seu propósito com Deus? Qual é o seu objetivo diante do Senhor? Falamos que as pessoas que vivem com objetivos seculares, se assim podemos falar, têm infelizmente um fim muito comum, que é ser dominado pelo mundo. E pode ver que é assim, a pessoa corre porque quer uma promoção, consegue a promoção, aí corre porque tem que se estabelecer no cargo, aí se estabelece no cargo, aí já mira em outra coisa. Não é que agora eu tenho que fazer muita hora extra, porque eu tenho que responder por aquilo que me foi confiado, não é assim? Comumente é assim. Mas tem uma outra parte, aqueles que têm um propósito espiritual, esses normalmente conseguem colocar Deus sobre todas as coisas, e se cumpre o que a palavra de Deus diz: busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E pode ter certeza que porque a palavra de Deus se cumpre. Mas ele tem que ser sempre o primeiro. E essas pessoas normalmente vão percorrer de uma forma tão brilhante, que a única coisa que as pessoas conseguem falar é assim: ó, como é que você fez isso? Eu vou contar um testemunho aqui da minha mãe, se ela me permitir, e ela vai permitir porque eu falei na frente de todo mundo. Teve um período na vida da minha mãe estava em casa, ela não trabalhava. Trocar? Amém. Tá aqui. Amém. Esconde o microfone. E graças a Deus, eu sempre tive o privilégio de ver minha mãe como uma mulher de Deus. Por isso que eu falo que eu sou tão feliz em ter minha família aqui, servindo ao Senhor. E ela buscava o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. E quando tudo parecia que ia ficar muito difícil, do nada o Senhor vem e presenteou ela com um emprego que ela trabalha até hoje. E note, se eu estiver mentindo pode me corrigir, minha mãe falava assim: ó, eu quero ser vó, eu quero cuidar dos netos. Não era isso? Aí Deus deu um emprego para ela. Ela é diretora de uma creche. Minha filha estudou com ela, meu filho está estudando com ela, o Samuel não estudou diretamente com ela, mas por vezes ficava com ela lá na creche. Sabe por quê, querido? Porque a palavra de Deus se cumpre. Busque Ele em primeiro lugar, busque a sua justiça, e todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Mas tem que ter um propósito único, ou principal, se assim podemos dizer. E esse principal objetivo e propósito tem que ser amar a Deus sobre todas as coisas.
Amar a Deus com corpo, alma e espírito. Por isso o meu convite para você hoje não pode ser outro, a não ser viva com propósito diante de Deus. Talvez você tenha vivido 1 ano, 2 anos, 3 anos, ou toda a sua vida como cristão, vindo à igreja, pautado na direção de culto, levanta, senta, bate palma, dá glória a Deus, pautado, deixa eu ver se o culto vai passar um pouco do horário, pautado em ver como estão todos os funcionamentos, mas poucas vezes decidiu viver com um propósito real diante do Senhor. Meu convite para você hoje se foi assim até aqui, hoje é o dia de mudar a cena, e passar a viver com um propósito verdadeiro diante de Deus. Não é abandonar o trabalho, a casa, não. É colocar Deus como primeiro da sua vida, e saber que em todas as outras áreas, Ele estará presente, prosperando, direcionando e dando forças. Para finalizar, olha o que a palavra de Deus fala, novamente com o profeta Isaías. E se você quiser ficar de pé já em nome de Jesus. A palavra de Deus diz assim, Isaías 26, versículo 1 ao 4. Naquele dia, este cântico será entoado em Judá. Temos uma cidade forte. Deus estabelece salvação como muros e trincheiras. Abram as portas para que entre a nação justa, a nação que se mantém fiel. Tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Confiem para sempre no Senhor, pois somente o Senhor é a rocha eterna. Você vê que está falando de um contexto a respeito da salvação do seu povo. E olha o que ele fala aqui, abram as portas para que entre a nação justa, a nação que se mantém fiel. Fiel ao quê? Fiel ao princípio, e ao propósito dele ser o primeiro, o principal das nossas vidas, que não se vendeu aos planos e projetos que o mundo deu, que não se vendeu e que não se corrompeu a todo tipo de ideia que Satanás pôde ter lançado de acordo com o tempo. Não. Aqueles que se mantiveram fiéis à palavra de Deus, aos princípios de Deus, e tendo Ele como sumo sacerdote da vida. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme. Qual é o seu propósito de vida cristã, querido? Irmão, eu não sei. Então não está firme. Por isso que acontece de irmãos virem na terça e na quinta já não conseguir vir mais para o culto. E aí domingo, talvez eu venha, talvez não. Sabe por quê? Porque não decidiu viver com propósito diante de Deus. Decidiu ir. E a resposta normalmente é assim, poxa, irmão, não deu. Essa semana eu vou tentar, vou me esforçar para ver se eu venho em 2 cultos. Vou me esforçar para ver se eu consigo avançar. Agora deixa eu contar um testemunho de um jovem que está vindo aqui na igreja, o Guilherme. Ora muito por esse jovem, se você puder me ajudar, querido. Ele é o motoboy aqui do Disque. Ele estava afastado dos caminhos do Senhor. Irmão, a verdade é que a gente não consegue nem explicar como ele veio trabalhar para mim. Porque na minha cabeça tinha sido um amigo meu que tinha indicado. Mas descobri esses dias que não foi ele que indicou. Eu só sei que ele pegou meu telefone e me ligou. Alguém passou meu número para ele. Eu até hoje não sei quem foi. Ele veio, prontamente eu comecei a pregar a palavra para ele. Ele veio ao culto, entregou a sua vida novamente para Jesus, se reconciliou com Jesus. Aí eu falei para ele, e aí agora? Ele falou, agora eu tenho um propósito. Toda quinta eu vou estar presente. Os outros dias eu ainda não garanto, porque eu comecei a trabalhar agora e eu não estou conseguindo administrar ainda toda essa parte. Ele falou, mas toda quinta eu vou estar aqui, eu não falto não.
Sabe qual é a chance desse menino faltar? É zero. Aí você fala assim, irmão, você está falando um negócio que... E se é por conta do mundo? Eu vou na fé. Mas sabe qual é a chance de você faltar quando você fala assim, olha, eu vou tentar? É 100. Porque não tem propósito diante de Deus. Porque não vive pautado em Ele em primeiro lugar. Aí todas as coisas são principais. Você acha, querido, que quem sobe aqui no altar não cansa, não fadiga? Como eu falei para os irmãos, aqui está aparecendo 2 tomates. Fiquei debaixo de sol o dia inteiro. Acordei, era 6 e pouco da manhã. Fiz uma viagem de 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Mas sabe que o meu coração ardia? Era chegar aqui e sentir a presença de Deus. Sabe por quê? Porque meu propósito não é pautado nas coisas desse mundo. Meu propósito é pautado em caminhar até que Ele volte, até que Ele me busque. E um pedido eu faço: Senhor, antecipa logo a sua volta. Busca logo a minha vida. Busca logo a tua igreja. Nós queremos te ver. Qual é o seu propósito? Qual é o seu propósito? Conseguiu definir aí? Irmão, meu propósito é um dia estar aí no altar pregando a palavra de Deus. Então se dedica, você vai chegar. O meu propósito é um dia estar dirigindo uma igreja. Se dedica, você vai chegar. Irmão, meu propósito é estar eu, minha família, meus parentes, todos reunidos neste lugar. Se dedica, você vai chegar, em nome de Jesus. Mas põe um propósito. Determina aquilo que você vai ser. Primeiramente no reino espiritual e depois lá fora. E pode ter certeza que o Senhor estará contigo todos os dias da sua vida. Você crê assim?